Saudações, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, em busca de conhecer as nações que compõem este continente. Nesse episódio vamos te apresentar a República Centro-Africana. O nome do país é autoexplicativo, por estar localizado na região central do continente africano. A República Centro-Africana, durante 66 anos, permaneceu como uma colônia francesa. Após a independência em 1960, a instabilidade na política interna acabou aumentando ainda mais as desigualdades na sociedade centro-africana, uma nação apontada como uma das mais pobres do mundo. O atual território da República Centro-Africana passou a ser ocupado a partir do século VII por uma sobreposição de impérios, entre eles o Kanem-Bornu, o Adai, Baguirmi e grupos Darfur, do Lago Chade e do Alto Nilo. Mais tarde, sultanatos locais reclamaram a soberania da área, de onde fizeram um enorme celeiro de escravos, negociados ao norte do Saara e pela África Ocidental com os europeus. Do século XVI ao XIX, os habitantes desta região foram devastados por traficantes de escravos. Bandas, baias, imbandes e azandes tornaram-se os maiores grupos étnicos. Os franceses invadiram a região a partir de 1894. A colônia de Ubangue-Chari, antigo nome da atual República Centro-Africana, foi unida com o Chade em 1905. Antigo nome da atual República Centro-Africana foi unida com o Chade em 1905. Em 1910, ele se juntou com o Gabão e com o Congo para se tornar África Equatorial Francesa. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, uma rebelião forçou os franceses a concederem o autogoverno. Em 1958, o território votou para tornar-se uma república autônoma dentro da comunidade francesa, e em 13 de agosto de 1960, o presidente David Dacko proclamou a independência. Dacko moveu o país politicamente, mas ele foi derrubado em um golpe de Estado em dezembro de 1965 pelo coronel Jean Bedel Bokassa, chefe do exército. Em dezembro de 1976, o país tornou-se o Império Centro-Africano. O Marechal Bokassa, que governou a República desde que assumiu o poder em 1965, foi declarado Imperador Bokassa I. A brutalidade e o excesso de poder caracterizaram seu regime ditatorial. Ele foi deposto em um golpe de Estado em setembro de 1979. O ex-presidente Dacko voltou ao poder e mudou o nome do país de volta para a República Centro-Africana. Um golpe militar em setembro de 1981 depôs o presidente Dacko novamente. André Kolingba assumiu a liderança da nação. Em 1991, Kolingba, sob pressão, anunciou um movimento em direção à democracia parlamentar. Em eleições realizadas em 1993, o primeiro-ministro Ange Félix Patassé derrotou Kolingba. Parte da popularidade de Patassé se instalava sobre sua promessa de pagar os salários atrasados dos servidores civis e militares. A recuperação econômica ao longo do seu mandato era pequena demais para melhorar efetivamente a condição financeira do país.
Patassé foi incapaz de cumprir as promessas, o que culminou em revoltas a partir de 1996. A pedido de Patassé, tropas francesas suprimiram os manifestantes. Em 1998, a Organização das Nações Unidas, a ONU, enviou uma força de paz para o país. Em eleições realizadas em setembro de 1999, em meio a acusações generalizadas de fraudes, Patassé novamente derrotou Kolingba. Ele sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado em maio de 2001, mas 2 anos depois, em março de 2003, ele foi derrubado pelo general François Bozizé. Bozizé declarou-se presidente, suspendeu a Constituição e dissolveu a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi aprovada por referendo em dezembro de 2004. Depois de 2 anos de regime militar, as eleições presidenciais foram realizadas e Bozizé venceu. O primeiro-ministro Elie Doté e seu governo demitiu-se em janeiro de 2008, um dia antes de o parlamento ser criado para debater uma moção de censura contra ele. Faustin Archange Touadéra foi nomeado como seu sucessor. Em janeiro de 2009, um novo governo de coligação foi nomeado. No início de 2010, o presidente Bozizé adiou 2 vezes as eleições previstas para abril e maio, devido a disputas políticas. Em julho de 2010, o presidente decretou eleições para janeiro de 2011, com a ressalva de que devia haver progressos suficientes na segurança do país para se permitir eleições livres e justas. Em dezembro de 2013, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas à medida que a violência se espalhava na República Centro-Africana. Em 2003, o presidente Patassé foi derrubado por um líder rebelde e entre 2004 e 2007, o país passou por uma guerra civil, que viria a ser o embrião do conflito atual. As tensões escalaram progressivamente ao longo dos anos e explodiram com violência no final de 2012, quando a recém-formada Aliança de Grupos Rebeldes Seleka, composta majoritariamente por muçulmanos, acusou o governo de não cumprir os acordos de paz estabelecidos no pós-guerra civil. Em apenas 4 meses, os Seleka passaram a controlar o norte do país e depuseram o presidente François Bozizé em março de 2013. Com o golpe de Estado, o país afastava-se do caminho de reconciliação nacional e precipitava-se para mais um conflito e para o colapso total da lei e da ordem. O golpe de Estado operado pelo Seleka colocou no poder seu líder, Michel Djotodia, que prometeu convocar eleições presidenciais e trazer a paz de volta à República Centro-Africana. Como sinal desse compromisso, Djotodia dissolveu formalmente a Aliança Seleka. No entanto, deixados cada um à sua vontade sem um líder que encabeçasse o movimento, os vários grupos rebeldes começaram a atuar sozinhos. Sem objetivos definidos, os ex-membros Seleka instauraram um período de violência indiscriminada contra comunidades inteiras. A resposta veio logo em seguida. Os Anti-Balaka, uma aliança de combatentes cristãos, surgiu atuando da mesma forma que o Seleka, atacando qualquer pessoa ou comunidade muçulmana. O surgimento deste novo grupo e os ataques religiosos desferidos alastraram a onda de violência a todo o país. A infraestrutura estatal rapidamente se deteriorou e o governo perdeu o controle de 70% do território do país. Fora da capital, o poder passou a pertencer ao grupo rebelde mais forte da região. No norte, onde a minoria muçulmana se estabeleceu sob a proteção do Seleka, declarou-se até autonomia do resto do país em dezembro de 2015. Milhares de refugiados do país buscaram abrigo em Camarões, Chad, na República Democrática do Congo e em Congo. O país experimentou uma transição gradual para a paz e a estabilidade no final de 2016, quando tanto os refugiados como os deslocados internos começaram a voltar para casa.
Catherine Samba Panza foi a primeira presidenta centro-africana neste período conturbado, assumindo o cargo interinamente e governando o país de 2014 a 2016. Porém, posteriormente, a insegurança se espalhou por áreas do centro, noroeste, leste e sudeste, algumas não afetadas anteriormente pelo conflito. Essas questões de instabilidade política ainda não foram resolvidas completamente pela República Centro-Africana. Faustin Archange Touadéra ocupa o cargo de presidente desde 2016. Firmin Ngrebada é o atual primeiro-ministro do país e ocupa a posição desde 2019. Jean-Pierre Bemba, ex-vice-presidente do Congo, foi julgado no Tribunal Penal Internacional a partir de 2010. Ele foi acusado de ordenar a milícia para cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade na República Centro-Africana em 2002 e 2003, durante a agitação civil que se seguiu à tentativa de golpe contra Patassé. Os idiomas oficiais da República Centro-Africana são o francês e o sango. O território da República Centro-Africana se estende em 622.984 km², o 20º maior da África. A população da República Centro-Africana é estimada em mais de 4,5 milhões de pessoas, ocupando assim a 38ª posição no ranking de nações mais populosas do continente. Os principais grupos étnicos do país são os Guibaias, os Bandas e os Mandingas. A religião predominante no país é o cristianismo. O islamismo e as crenças tradicionais também possuem números significativos de adeptos. A moeda centro-africana é o franco CFA Central. O território centro-africano não possui saída para o mar e faz fronteira com o Sudão a leste, com a República Democrática do Congo ao sul, com o Congo a sudoeste, com Camarões a oeste e com o Chad ao norte. O país está localizado na África Central. A capital centro-africana é Bangui. O país é membro do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da União Africana, dentre outras entidades. A falta de infraestrutura reflete na fraca economia do país, que é um dos mais pobres do mundo. A principal atividade responsável pela economia centro-africana é a agricultura, baseada no cultivo de café, algodão, mandioca e cará. O setor industrial é pouco desenvolvido e atua nos segmentos têxteis, alimentício, de bebidas, móveis, papel e tabaco. O país possui boas reservas de ouro e urânio, e suas principais exportações são diamantes, a madeira, o café e o tabaco. A instabilidade política é um dos fatores determinantes para a dificuldade da situação econômica centro-africana. O intaba, o churrasco de cordeiro centro-africano, é um dos tradicionais pratos na culinária local. O fufu, que remete à polenta e ao angu brasileiros, também são muito populares no país. Capital nacional e porto do rio Ubangi, do qual deriva o nome da cidade, Bangui escoa grande parte das exportações de algodão e madeira do país. No centro da cidade moderna, localizam-se um mercado colorido e uma universidade. Boali está localizado a cerca de 100 km a noroeste da capital nacional. A estrada, uma das poucas pavimentadas do país, leva a Buar e finalmente para os Camarões. Situado no rio Mbali, Boali é conhecido pelas suas quedas d'água. As quedas de Boali têm 250 metros de largura e 50 metros de altura, e é um destino turístico popular no país.
A maior parte da República Centro-Africana consiste em savanas, mas o país também inclui uma zona Sahel sudanesa no norte e uma zona de floresta equatorial no sul. 2/3 do país estão na bacia do rio Ubangi, que desemboca no rio Congo, enquanto o terço restante está localizado na bacia do Chari, que desemboca no lago Chad. A música da República Centro-Africana inclui o rock e o pop, como também o afrobeat, o soukous e outros gêneros populares. O grupo Banda possui sua música própria, assim como os Imbaka e outras etnias. Mon président Charles Vindayen, écoutez la Kwanga musica, la vache noire donne du lait blanc, et même bongo. As seleções masculina e feminina de futebol da República Centro-Africana nunca se qualificaram para a Copa do Mundo ou Copa Africana de Nações. O único título de futebol dos centro-africanos foi a Copa da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, a Copa CEMAC masculina, em 2009. A primeira competição internacional disputada pela seleção feminina do país foi em 2018, as eliminatórias para a CAN daquele ano, a qual a equipe não conseguiu se qualificar. A Liga da República Centro-Africana é a principal competição do futebol masculino no país. Os maiores campeões do torneio são o Olympique Real, de Bangui, e o Tempet Mokaf, cada um com 12 conquistas. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a República Centro-Africana. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro das novidades do Ponta de Lança, além de deixar seu feedback e sugestões sobre nossas produções. Nos siga no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, confira os nossos textos no Medium e também ouça esse e outros podcasts da casa pelas plataformas digitais de áudio, como Spotify, Google Podcasts, Deezer, Anchor, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts, que provavelmente você irá nos encontrar. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até a próxima. Falou!